falar muito não, viu, pastores? Esse abraço ao pastor Wilson, à pastora Lúcia, é extensivo a toda a igreja, viu? Em nome de Jesus. Quem trouxe a sua Bíblia Sagrada? Deixa eu conhecer a cor da capa dela. Deixa eu ver. Jardim está florido, hein? Glória a Deus. Livro do profeta Ezequiel. Vamos ver o que o Senhor tem conosco nesta noite. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 28. Se o Espírito de Deus me ajudar mais uma vez, eu quero falar a vocês sobre o zelo. O zelo. Ezequiel capítulo 28, amados. Texto conhecidíssimo, quero caminhar por caminhos conhecidos. 28, verso de número 12. Peço já de antemão perdão à igreja, estou com uma crisezinha de tosse, já não me larga faz alguns dias, e eu não consigo me recuperar. 28, 12, amados. Quem encontrou, diga amém. Amém. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida. Diga comigo, aferidor da medida. Aferidor da medida. O texto ainda diz assim: cheio de sabedoria e perfeito em formosura, estavas no Éden, jardim de Deus, e toda pedra preciosa era a tua cobertura. Olha o verso 14. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Diga, pedras afogueadas. Pedras afogueadas. O 15 diz assim: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. O 18 é muito importante. Pela multiplicação das tuas iniquidades, primeiro, pela injustiça do teu comércio, segundo, profanaste os teus santuários, terceiro, eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te ouvem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, em grande espanto te tornaste. Esse final eu quero concluir com a igreja: e nunca mais será para sempre. Diga isso. E nunca mais será para sempre. Mais uma vez. E nunca mais será para sempre. Só fazer uma conexão, porque eu deveria ler até o capítulo 31, versículo 11. Mas eu quero ler só o 11. Capítulo 31, verso 11, do mesmo profeta Ezequiel. 31 e 11. Eu o entregarei na mão da mais poderosa das nações. Diga, igreja. Que lhe dará o tratamento merecido pela sua impiedade, o lançarei fora. Muito bem. Meus amados, esse texto, ele é uma circunstância muito passada ou muito futura. Quando Deus vê coisas passadas e coisas futuras, Deus vê da mesma forma, porque para Deus o que é já foi, o que vai acontecer Ele já viu, Ele conhece.
o nome dele não é eu serei ou eu era, o nome dele é eu sou. E ele é o único que tem esse poder de se locomover no passado, presente e futuro e nos dá as informações que nós necessitamos para conhecer tanto situações, circunstâncias passadas como aquelas futuras. Mas, acredite os senhores, essa história aqui está se repetindo todo dia. Vocês, claro, conhecem esse texto como a história da queda de Lúcifer. Vocês, muitas vezes, fazem até conexão, e corretamente, com Isaías capítulo de número 14. E o que tem na verdade, isso aqui, eu não sei que tempo da eternidade, lá no princípio, quando todas as coisas já eram criadas por Deus, este ser que aparece aqui, da qual nós conhecemos como Lúcifer, que na verdade na Bíblia Sagrada não tem o nome Lúcifer, mas se você ver no texto, ele é apenas um portador de luz, ele é um luzeiro. E este ser magnífico, o único querubim ungido em toda a Bíblia Sagrada, nos céus e na terra, não houve outro semelhante a ele. Este ser é chamado aqui de um aferidor da medida. O que seria o cargo deste ser? Primeiro nós devemos entender que o texto está tratando do monte de Deus, e no monte de Deus está exatamente o trono. Eu até estava ali sentado e estava tendo uma visão aqui desse púlpito, e ele pode ser muito bem utilizado como um exemplo do que é o trono de Deus até hoje. Você imagine que esta parte aqui de cima, onde nós estamos apoiando aqui a nossa Bíblia, seria o trono, o altar, onde Deus está com o seu trono, está com os seus pés neste lugar. E se você ler o profeta Ezequiel, lá no capítulo 1, você vai perceber que este trono está exatamente seguro, como está aqui, esta parte do púlpito, muito lindo. Nem Salomão, né, Sheila? Ele está aqui sendo seguro, como o trono de Deus está sendo seguro por um querubim até hoje. Se você analisar com muito cuidado, debaixo dos pés do querubim, alguns interpretam assim, outros interpretam debaixo do trono de Deus, estão as rodas. E se você analisar o texto, o Espírito Santo, que não era conhecido como Espírito Santo, porque no Antigo Testamento, principalmente lá no profeta Daniel, a Trindade era conhecida como o Ancião de Dias, o Verbo e o Ruach, ou Ruach, como alguns conhecem. E aqui estava exatamente nas rodas deste trono, para que todos entendam, o Espírito Santo se movendo, porque o Espírito Santo nunca almejou o trono. O trono foi reservado para o Ancião de Dias e depois, com a vitória, para o Verbo encarnado, porque o trono precisa de um combustível para caminhar. O trono é como um carro de Deus, está no livro dos Salmos. Um carro, quando ele começa a caminhar, milhares, miríades de anjos vai acompanhando, e o querubim que está segurando esse trono vai elevando ele. Tanto é que Ezequiel está dizendo que quando o querubim sobe, as rodas sobem, quando ele desce, o trono vai movimentando conforme a ordem do Espírito Santo que está nas rodas. Por que o Espírito Santo não almeja o trono? Porque o Espírito Santo é do movimento. Me permite, o Espírito Santo é do refline. Ele não sabe ficar parado. O Espírito Santo, ele sempre tem que estar em movimento. Então ele escolhe uma roda que parece uma turbina de avião, e ele fica rodando para lá e para cá, indo e voltando, indo e voltando. E exatamente havia um ser que era o único que tinha acesso. As congregações estavam embaixo do trono, porque nas congregações
ficava a miríades de anjos que congregavam, irmãos, em certos. Me permita aqui que falar de coisas espirituais, eu vou precisar usar algumas palavras muito pequenas diante da revelação, mas imagine os anjos, tudo congregado lá embaixo do trono, e o texto me dá essa informação, porque o texto diz que ele profanou os santuários ali no hebraico é templos, e os anjos congregados ali no templo, eles ficavam fabricando exatamente o combustível do trono de Deus, que é as pedras afogueadas. Essas pedras afogueadas eram fabricadas pelos anjos. Estou falando da eternidade, não estou falando de ontem, estou falando de muitos e muitos e milhares de anos atrás. Então os anjos fabricavam, e o querubim protetor do que? Do trono, e protetor das pedras, que era exatamente o aferidor da medida. Ele descia, este querubim, ia até as congregações, colhia as pedras afogueadas. Me permita aqui mais uma vez, eu peço isso, eu vou usar uma linguagem muito pequena, muito baixa diante da dimensão disso aqui, mas para que todos entendam, este é o meu desafio aqui esta noite. Imagine que um querubim ungido, o portador da luz, entrava na congregação dos anjos e perguntava: quantos quilos de pedras afogueadas vocês fabricaram? Aí o tesoureiro lá de baixo da congregação falava assim: olha, foi fabricado aqui, vou dar um exemplo aqui, 5.000 quilos. Então o querubim ungido pegava aquelas pedras afogueadas e vinha e depositava essas pedras no trono. Você vai ver essas pedras sendo usadas pelos serafins para purificar a boca de profeta, como foi no caso de Isaías, que antes da revelação ele está com a mensagem muito direcionada para os outros, mas sem olhar para si. Se você ver Isaías do 1 ao 5, você vai ver 11 ais, ele proferindo: ai de ti, ai da nação pecadora, ai dos que se levantam de manhã para tomar bebidas alcoólicas, ai. Quando ele tem a visão, ele cai em si e diz: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros. E aí, por ordem do Senhor, um serafim voa, pega uma pedrinha afogueada da borda do altar com atenaz. A dimensão daquela pedra afogueada era tão tremenda que ele não podia nem pegar com a mão, ele precisava de um atenaz. E ele pega aquela atenaz, voa na visão até Isaías e purifica o lábio do profeta. Este querubim, chamado luzeiro, era exatamente este aferidor de medidas, da medida. Ele vinha fazendo a aferição para ver se a fábrica de pedras afogueadas estava correta, porque o trono de Deus se movia através daquele combustível. Mas eu não sei em que momento, senhores e senhoras, eu não sei em que circunstância, este ser, que é aqui descrito como um ser maravilhoso, que tinha o poder de andar por estas pedras afogueadas, ele conhece que em algum lugar na recâmara do céu tem um trono de marfim escondido. E quando ele olha pela brecha que lhe foi deixada e vê aquele trono escondido, ele pensa consigo mesmo: aquele trono é para mim. Eu sou tão maravilhoso, eu sou tão perfeito, eu sou, olha como quando ele visa o trono que está escondido, ele não visou o trono de Deus. Por quê? Onde o senhor tem a base disso? Observe que Isaías 14 está dizendo que ele fala assim: eu exaltarei acima das estrelas e colocarei o meu trono. Em nenhum momento ele diz: eu vou sentar-se no trono do Todo-Poderoso. Ele pensa: aquele trono que está escondido, ele é meu, e com certeza ele vai querer me honrar. E como eu sou o aferidor de medidas, eu sou o único que conhece esse negócio de pedras afogueadas, então eu vou fazer o seguinte: eu vou começar a juntar pedras afogueadas para mim. E ele
ele deixa a consciência de portador da luz, que há uma diferença muito grande em ser o portador da luz, o candeeiro da luz, e ser a própria luz. Há uma diferença, senhores, muito grande de você possuir um ministério e você ser o ministério. Há uma diferença de você possuir o dom de louvar a Deus, de adorar a Deus, e você ser a própria adoração. Existe uma diferença entre eu possuir o dom para a palavra e o dom da revelação, entre eu ser a própria revelação, eu ser a própria palavra. E a queda começa aí, porque ele pensa que ele é a própria luz, ele pensa que aquilo ali emanava dele, que aquilo ali era dele, que ele fora criado para manter-se daquele jeito. E aí começa a queda dele. E como que começa a queda dele? Primeiro, eu vou colocar meu trono acima do dele. Ele já pensa, aquele trono escondido é o meu. Segundo, ele começa a descer nas congregações de anjos. Se eu estou falando uma linguagem tão pequena, mas para que todos entendam. E ele entra na primeira congregação, chama o tesoureiro e diz: quantos quilos de pedra foi feito hoje, foi fabricado hoje? E o tesoureiro diz: aqui na nossa congregação 5.000 quilos. E ele diz: separa 500 quilos para mim. Como o texto diz, e na multiplicação do teu comércio, você começa a profanar os santuários. E aí eu tenho certeza que surge essa dúvida no seu coração: pastor, e o Deus Todo-Poderoso? O Deus Todo-Poderoso não sabia disso? Ele não viu tudo isso? Viu. Ele viu quantos quilos de pedras afogueadas ficou faltando, porque o trono de Deus não podia faltar uma grama de pedra que o trono sentia. Deus sabia quando faltava pedras afogueadas no trono, porque alguém estava escondendo. A fabricação acontecia, e acreditem, senhores, a fabricação, quando ela estava sendo operada, Deus já sabia, e Deus também já sabia como que ela ia chegar diante do Senhor. Não é por causa de, como vocês conhecem, Lúcifer, não é por causa do luzeiro, não foi por causa do querubim ungido que ele não fez nada de imediato. Era por causa dos anjos fiéis, porque ali era o momento ideal para o Todo-Poderoso saber quem era fiel dentre os anjos. E 2/3 dos anjos, senhores, colocavam o diabo para correr. Quando ele entrava na congregação de um desses 2/3 de anjos, que ele falava: separa aqui 200 quilos. Até hoje ele tem raiva dos serafins, porque os serafins em nenhum momento deixou o que eles fabricaram, deixou ele desviar. Toda vez que ele falava: separa aí, porque esse é para mim, ele ainda falava: e quem mandou foi Jeová. Os anjos diziam: corre, capeta, sai daqui, Satanás, opositor de Deus, aqui não vão fabricar nada para tu não. E infelizmente 1/3 dos anjos se alinhava a ele, montaram uma máfia terrível no céu, começaram a esconder pedras afogueadas aonde achavam que poderia esconder, e ele foi abatido do céu, expulso do céu. E o texto de Apocalipse capítulo 12 diz que a sua cauda carregou com ele 1/3 desses anjos caídos. Pastor, onde o senhor quer chegar? Nenhuma posição que Deus cria, determina para que
que alguém ocupe para a adoração dele, ela jamais poderá ser substituída. O que Deus pode fazer é levantar outro melhor do que eu e do que você, para fazer aquilo que está proposto para Ele. Mas aquilo que Deus propôs para você, se você não fazer, ficará vago para a eternidade. Até porque nós temos que nos lembrar todos os dias que, mesmo sendo salvos, as nossas obras serão julgadas diante do tribunal de Cristo. E será julgado que tipo de obras que nós praticamos, se foram de prata, de ouro, de pedras preciosas, ou se for de palha, de feno, de madeira. Lá vai ser julgado então a nossa posição, aquilo que Deus determinou para você. Se você não fizer, vai ficar vago. Deus pode levantar outro e fazer melhor, mas o seu lugar jamais poderá ser ocupado. Glória a Deus. Pastor, se o lugar de alguém que Deus determinou não pode ser ocupado, então o que aconteceu com o lugar dele? Aí que está o negócio. Por isso que eu li Ezequiel 31:11, porque ali ele está dizendo, já que você não deu valor ao lugar que você tinha, que você ocupava, a dimensão da obra que você fazia, então eu vou colocar você na mão de uma nação poderosa, e eles vão te dar o tratamento que você merece. Sabe o que aconteceu? Na queda dele, está escrito em Lucas capítulo 10, versículo 18, o próprio Jesus disse: eu via quando Satanás caía do céu como um raio, e quando ele cai, irmão, junto com a terça parte dos anjos, há uma explosão na terra. A terra, no versículo 1 de Gênesis, capítulo 1 de Gênesis, que estava tão bonita no Bereshit bara Elohim, que no princípio Deus criou os céus e a terra, tão linda, sofre o impacto dessa queda. Sabe o que acontece? Por causa do impacto desta queda, a terra se transforma no que está no versículo 2 de Gênesis 1. A terra, na influência maligna, na queda de Satanás, que agora ele é Satanás, ele é opositor, ela começa a passar por algumas deformações, e dentro dessas deformações cria-se ali 4 desafios de Deus. Mas espera aí, pastor, 4 desafios de Deus? Sim. O que nós precisamos entender com tudo isso, porque eu tenho certeza que essas perguntas muitos de nós já fizemos e continuamos fazendo. Por que Adão pecou? Por que Eva pecou? Por que o capeta se levantou? Não era tão bom? O céu não era maravilhoso? E são perguntas naturais que muitos fazem. E por que de tudo isso? Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso Deus, esta é a natureza dele. O nosso Deus é um Deus de guerra. Se não tiver um problema para ele resolver, ele inventa uma. O nosso Deus é Deus de desafios. E eu e você precisamos entender que para servir este Deus, temos que entender que na nossa vida vai ter desafios também. Que quando não tiver probleminha, ele arruma uma só para poder ser glorificado na solução deste problema. Para que não haja nenhuma falta de entendimento nessa questão, pergunte para Deus por que ele mexeu com o capeta acerca de Jó. Jó estava no lugarzinho dele, adorando a Deus do jeito dele, apesar de ele conhecer a Deus só de ouvir falar, mas era justo, reto, temente, desviado do mal. E por que Deus foi mexer com o capeta? De onde vem? Como agora ele não tem o que fazer, porque o que ele sabia era contar quantos que o deu, ele na calculadora do céu, claro, doutor, para vocês entenderem, maravilha, joga aí nessa bola e vamos levar. Como agora ele não sabe fazer mais nada, a não ser matar, roubar e destruir, então ele é um turista inveterado, um vagabundo que não tem o que fazer, que só sabe ficar cuidando da vida dos outros. De onde vens?
Eu venho de rodear a terra e passear por ela. Aí, como Deus já mexe na ferida, observaste, meu servo Jó, fofoqueiro? Observe como tenho observado a vida de todos. Você acha que está brincando? O negócio dele é observar. Aí Deus cutuca de novo. Você tem visto como ele tem andado diante de mim? Sabe por quê? Porque Deus estava querendo arrumar uma encrenca só no livro de Jó, está na nossa Bíblia. Só para nós entendermos um pouquinho mais da natureza de Deus. Só para ele humilhar um pouquinho mais a Satanás. Sabe por quê? Porque desde a queda dele, o trabalho do nosso Deus é humilhar Satanás. Por quê? Porque ele caiu e Deus poderia ter segurado ele e os demônios na atmosfera, no céu por Anon. Mas Deus deixou que ele caísse, que demônios caíssem no mar, que demônios caíssem na terra, só para que os 4 desafios aparecessem. E os 4 eram: e a terra era sem forma, vazia, e havia trevas sobre o abismo. 4 desafios: sem forma, vazio, trevas e abismo. O ex-luzeiro, a posição que ele perdeu, só que porém, como agora não tinha mais aferidor de medida no céu, Deus decidiu: a partir de hoje eu troco o combustível deste altar. E é claro que os anjos perguntaram: que combustível vai ser agora? Deus falou: deixa eu descer com o meu carro lá embaixo. Mas antes dele descer, o Espírito Santo estava na roda, falou: pai, eu vi que o carro se levantou aí. Você levantou? Sim, já estou descendo para lá. E quando os 4 desafios apareceu, a terra sem forma, vazia, envolvida por trevas e diante de um grande abismo, o Espírito Santo desceu. Não me pergunte quanto tempo não, que eu não sei. Mas ele ficou milhares e milhares de anos assim, ó, dando volta em cima dos 4 desafios. Milhares e milhares de anos. Só nessa situação eu já entendo por que Deus odeia tanta religiosidade. Agora eu entendo por que Deus odeia tanto o legalismo. Por que Deus odeia tanto os homens que impõem cargas que nem eles as podem cumprir. Sabe por quê? Porque enquanto a religiosidade, o legalismo diz que para Deus te usar, para Deus trabalhar, você tem que ser cheio, você tem que ter luz, você tem que ter forma, e você tem que criar as suas pontes para os seus abismos. E o Espírito Santo diz: não, eu não quero ninguém cheio, eu não quero ninguém com forma, eu não quero ninguém que tenha luz, eu não quero ninguém que tenha ponte. Eu é quem quero fazer o trabalho, e Deus vai trabalhando, vai trabalhando. Eu preciso aqui bater uma estaca profética aqui antes de eu continuar. Você pode pegar na mão do teu irmão? Você vai falar isso com muita naturalidade, mas vocês creiam no poder do que vão falar agora. Fala para essa pessoa: o que estiver vazio, o que estiver em trevas, o que estiver sem forma, e o que tiver abismo, o Espírito Santo vai dar voltas e vai restaurar. Vai restaurar. Eu não sei quanto tempo o Espírito Santo vai dar a volta, mas eu vim aqui dizer esta
você, então isso é combustível. Fala assim, por quê? Fala. Por quê? Não, se não for melhor, eu responder, diga por quê? Por quê? Porque ficou um cargo vago no céu. E ele não podia deixar a história terminar desse jeito. Porque com a queda dele, trouxe os desafios. Os 4 desafios ficaram apresentados diante dele. E ele começa a trabalhar. E milhares de anos, ele fica ali guardando os desafios, porque Deus também guarda os desafios que ele tem. Ele às vezes não resolve na hora que a gente quer que ele resolva. Mas ele fica ali guardando, dando volta, dizendo. Aí os outros dizendo, aquilo ali faz tanto tempo, aquilo ali está sem forma. Aquele casamento ali não tem forma não. Aquele casamento ali, olha, é vazio que só. Olha, aquele casamento ali tem um abismo, irmão, que não tem mais ponte que dá gente. E o Espírito Santo está ouvindo tudo aquilo e dizendo, a minha hora vai chegar, eu só estou dando volta. Só estou dando volta, pode ver, ele não morre, ela não morre. Fica doente, mas não morre, porque eu estou guardando na hora certa. A palavra rema vai descer do céu e vai fazer o efeito que só ele, o Espírito Santo, é quem sabe fazer. Existe uma linha na teologia, mas não quero tratar aqui porque não convém. Mas o Espírito Santo não estava ali de bobeira, irmãos. Ele estava ali guardando algo precioso. O Espírito Santo estava se movimentando. Porque eu já falei, ele é do reteté, ele é do movimento. Você nunca vai ver uma pessoa cheia de Espírito Santo parada, engessada. Toda pessoa cheia de Espírito Santo, ele não vai ficar parado, ele se movimenta. É assim, faz assim com a sua mão. O Espírito Santo é do movimento. Deus, e ele era apenas o candeeiro, o candelabro desta luz. Quando o Senhor decretou, a luz saiu dele, ele foi lançado por terra, ele foi humilhado. Então aquela luz ficou aonde? Deus olhou para onde que vai aquela luz? Observe para onde foi ela, irmão. É impressionante como a luz, que se fosse eu e você dar agora o diagnóstico para onde a luz deveria ir, a gente ia falar, a luz, pelo que eu aprendi aqui na minha apostila de religião, diz que a luz tem que voltar para o outro lado. Olha onde é que a luz aparece. O Espírito Santo lá, milhares de anos dando volta nos 4 problemas que Deus tinha. Me permita, eu estou usando uma antropopatia. Não é porque Deus tem problema, Deus tem. Ele só quer para poder resolver. Vocês entenderam? Amém. Ele complica e depois explica por que complicou. Entendeu? Nem eu. Entendeu? Ele arruma um problema só para resolver. Aí o que você vê? No versículo 3. Olha onde é que a luz vai aparecer. Durante muitos e muitos anos, eu confesso aos senhores que eu li a Bíblia e achava que aquilo ali era o sol. Só que o sol só vai aparecer no versículo 14 do luzeiro maior. Por quê? Porque a luz verdadeira quis dividir um pouquinho da sua glória com o sol e com a lua. E nós já conhecemos pelo desenvolvimento da ciência que a lua ainda está refletindo a glória do sol. Paulo pegou isso aqui. O que aconteceu? Está lá o Espírito Santo dando volta. Aí vem a palavra rema, no verso 3. E disse Deus: haja luz. Por que a luz aparece primeiro? Aí a luz. Os problemas tudo lá embaixo e a luz assim. E o Espírito Santo lá embaixo. Estou dando volta aqui, estou esperando, pai. Estou guardando o problema para o senhor aqui. Aí a luz. Quando o texto diz, e houve luz, então ali aparece o verbo pela primeira vez. Pastor, eu não estou entendendo nada, mas eu vou te ajudar. Você pode, eu sei que você está com a Bíblia na mão, essa igreja é uma igreja da Bíblia. Amém. Olha o que vê o que está escrito em João capítulo 1, por favor, capítulo 1. Se você ler o verso 1, você vai ver aí que é antes da criação da terra, porque no princípio era o verbo.
No princípio era o verbo. Vou repetir, no princípio era o verbo, a eternidade do verbo. E o verbo estava com Deus, a personalidade do verbo. E depois o verbo era Deus, a divindade do verbo. Olha o versículo número 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz, diga comigo, a luz resplandece nas trevas. Agora, olha o texto que está dizendo. Deus está falando em códigos conosco. E as trevas não a compreenderam, porque quando ele foi expulso do céu, ele achava que ele era a própria luz, e ele viu, ele falou, a luz apagou. Ele não era a própria luz, a luz foi arrancada dele. Aí como a luz foi arrancada dele, ele ficou milhares de anos sem ver a luz. Aí quando ele já chegou, fazendo a bagaceira toda que ele fez aqui na terra, para mover a terra original, o que Deus havia criado, quando a luz apareceu, o capeta falou assim, de onde que é essa luz? Que luz é essa? Que só eu tinha. Aí observe que João pega isso. Olha o versículo 7. Que na verdade Deus estava dando um recado para Satanás aqui. Olha só. Este, no verso 7, veio para testemunho, para que testificasse da luz. Porque quem é o testemunho aqui? João Batista. Para que todos crescem por ele. Não era, olha como ele está falando para o diabo. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. E chama Batestaca. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Então pergunta para mim, quem era a luz? Aí, Jesus. Quando ele disse, haja luz, aí Jesus aparece e fala assim, ó. Aí olha e fala, Pai, eu sou uma alma ainda pré-encarnada, o meu corpo o Senhor está preparando, mas eu estou aqui para trabalhar, pode trabalhar. E aí começa o movimento de gangorra. Observe depois em casa, com muito cuidado, muita cautela, que ele começa uma obra de gangorra. No primeiro dia ele faz a obra da terra, no segundo dia obra do céu, no terceiro dia ele vai subindo e descendo, no terceiro dia obra da terra, no quarto dia obra do céu. Agora observe, o quinto dia ele desce, ele está em obra de gangorra. Quando ele chega no quinto dia, então lá embaixo ele determina, não quero subir mais, eu estou cansado dessa obra de gangorra, e eu preciso ocupar o lugar que está vago. Quando o Pai diz isso, então há uma reunião nos céus. Os três se ajuntam. Está na Bíblia, pastor. Leia depois em casa Gênesis 1:26. A pauta da reunião dizia assim: os três, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Você sabe o que é imagem? Irmão, ele veio para humilhar o diabo. Acredite nisso. Você é apenas um instrumento de glória desta humilhação. Na reunião, eles vão botar o negócio para tocar. Vamos arrebentar a focinheira desse encapetado que não deu valor à posição dele. Vamos fazer o homem de graça. A nossa imagem, irmãos, é a atitude física de Deus, antropomórfica de Deus. Ele está falando, vamos fazer um boneco como se eu estivesse olhando para o espelho. Vocês estão entendendo? Quando o diabo olha para você, ele tem ódio porque ele se lembra de Deus. Você é a imagem de Deus. Mas o texto ainda diz assim: e conforme a nossa semelhança. Irmãos, aí é para arrebentar isso. Porque enquanto a imagem ela é a atitude física de Deus, a semelhança ela é um memorial entre Deus e o homem. Por que Deus fez o homem semelhante a ele? Porque a semelhança se atrai. Aleluia. Não é nós os brasileiros que falamos assim: diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Porque quem você se assemelha é quem você quer do teu lado. Se você não crê nesse provérbio brasileiro, creia em Amós 3:3.
se não estiver de acordo. A semelhança sempre se atrai. Fofoqueiro não gosta de andar com fofoqueiro. Traficante não gosta de andar com traficante. Ladrão vai andar com quem? Você acha que ladrão vai andar com o pastor? Só no Rio de Janeiro. Não é porque o pastor é ladrão, é diferente. Então, ó, noveleiro não gosta de andar com noveleiro? Porque se não tiver alguém para comentar, como é que ele vai andar? Crente frio não pode andar com outro mais frio do que ele. Porque um crente frio gosta de andar com outro mais frio do que ele, só vai ter que botar banca, ó, eu sou mais quente que ele. Dentro tudo gelado. Observe, crente cheio do Espírito Santo, ele quer andar só com quem é mais cheio do Espírito Santo que ele. Porque as semelhanças vão se atraindo. Então, aquilo que Lúcifer, o Luceiro, quis, Deus falou, eu vou dar de graça para o homem. Eu vou dar de graça para ele. Aí, onde foi que acabou a obra de gangorra? Porque no quinto dia ele já ficou na terra. E agora ele não usa mais a palavra. Hebreus 11:3 só foi até o quinto dia. Pela fé entendeu que os dons foram criados pela palavra, de maneira que o que era invisível passou a ser visível. Então, aquilo acabou no quinto dia, porque no sexto ele falou: chega de rema, eu vou pôr minha mão agora. Ele pega da terra, por isso que o nome Adão é Adam, é terra vermelha. Então ele faz o bonequinho. Creia assim, porque, do jeito que você quiser, mas eu creio assim. Como ele está na terra, então ele falou: vai acabar a obra de gangorra agora. Eu faço a coroa da criação, então eu ponho dentro dele exatamente a centralização dos céus e da terra. Ele dobra o joelho, vai até as narinas daquele bonequinho e faz assim, ó. E o ruach sai de dentro dele e entra dentro do boneco. Aí o boneco levanta. Pergunte para mim, para quê? Me permita, eu vou ter que usar uma antropopatia agora para você entender, senão você vai ficar doido. Eu vou atribuir um sentimento humano a Deus. Porque Deus cansou de ficar com o seu trono no céu. Ele falou: eu preciso criar alguém para me usar as pedras afogueadas que tem lá e descer na terra só para ficar 3 horas, porque o culto de Adão durava 3 horas, começava às 6 e acabava às 9. Todo dia dava 1 para as 6 o carro de Deus descer. Olha que privilégio que o homem tinha, que perdeu. Não era nós que íamos ao culto, era ele que vinha no culto na nossa casa. Que ele descia do seu carro, pegava na mão de Adão e ficava passeando com Adão. O que se faz passeando? Conversa, chupa sorvete, come fruta. Aí quando ia dar 9 horas, Adão, já vai? Ele, eu vou. É tão parecido comigo. Eu tenho que ir. Só houve um momento, porque o que eu vou pregar aqui daqui a pouco, eu vou inserir exatamente nas pedras afogueadas, só começou a ser fabricado em Gênesis capítulo 4. Foi no dia que ele achou um homem chamado Enoque. E Enoque já estava com 65 anos de idade. E Enoque foi convidado para andar com Deus. Ele andou com Deus 300 anos. Até que um dia Deus não suportou o próprio desejo da sua alma, que determina e é soberano nas suas determinações. Nós não temos a agenda de Deus. Quando ele ia se despedir de Enoque no culto, ele falou: quer saber de uma? Falou para os anjos: segura o carro aí que eu vou voltar ali e vou levar aquele cabra comigo. E pegou Enoque, jogou dentro do carro de fogo e levou ele embora. Não sei se você crê nisso. Mas Enoque está até lá, até hoje. Ele só vai aparecer em Apocalipse 11, porque ele tem que provar a morte. Mas até hoje Deus está com ele, dizendo assim: Enoque. E também tem um outro cabra lá chamado Elias. Mas Elias ele levou porque ele estava estressado. Porque o pastor, o profeta, o ministro, quando ele fica estressado, ele começa a mandar cair fogo na cabeça do povo,
Aí Deus fala, deixa eu pegar você lá, levar para trazer você para cá, porque senão você vai matar todo mundo. Porque está estressado. É uma outra história. Pastor, eu não estou entendendo. O que aconteceu? Para preencher esse vazio do aferidor de medidas, Deus substituiu a pedra sólida por um elemento líquido que se tornou o combustível do trono de Deus. Como foi que o Senhor entendeu isso e viu isso? Através do tabernáculo. Deus mandou Moisés fazer exatamente o que ele havia visto do céu, e ele colocou o lugar santíssimo, o santo dos santos, que é o lugar santo, não, o santo do santo, o lugar santo e o átrio. E Deus veio de dentro para fora, mandando Moisés construir de dentro para fora, porque o céu é de dentro para fora e não de fora para dentro. O de fora para dentro é só Jesus que fez isso, porque ele veio morrer no átrio, lá no altar de holocausto, para trazer de volta o homem ao lugar que ele perdeu. Então ele mandou colocar dentro do lugar santíssimo exatamente o trono, que é a arca. Passa o primeiro véu, na porta do primeiro véu, eu quero que você grite isso com força, diga, o altar de incenso. O altar de incenso. É exatamente esse altar que é para nós. Aí você entra aqui, quem está saindo de dentro para fora, então ele está à direita, à minha direita. Você vê aqui o candelabro com as 7 chamas acesas e a mesa da preposição com os 12 pães. Aí você sai do segundo véu, aí você vê de frente a bacia de bronze para o sacerdote se lavar, e lá na frente o altar de holocausto. O que aconteceu? Havia acontecido a restauração do altar, que começou com Enos. Ele começou a fabricar um combustível para Deus que subia em forma de fumaça. E como que o trono se movimentava? Deus cheirava aquela fumaça e o trono se movimentava. Era prova de que a adoração havia chegado. Só que Jesus veio, não deixaram Jesus comer na mesa da preposição, mesmo ele sendo sacerdote. Quando não deixaram, ele falou, já que não deixam eu entrar no templo para comer do pão, eu vou fazer um negócio aqui no deserto mesmo. Na primeira multiplicação, ele manda procurar e acham 5. E na segunda multiplicação, acham 7. 5 mais 7, 12. Ele falou, pronto, já comi a mesa da preposição. Ele recebe, em Lucas 3:21, os 7 espíritos dos 7 candelabros, de um candelabro de 7 pontas. Lá em Lucas 3:21, para se cumprir o Isaías 11:2, 7 Espíritos de Deus. Só que tinha um segredo. O altar de incenso estava bem na porta da entrada do trono, bem na porta. Só estava dividido por um véu. O que ele teve que fazer? Ele teve que ir na cruz. Quando ele está na cruz, em agonia, que ele grita em aramaico, Tetelestai, que traduzindo é, está tudo pago. A humanidade não deve mais nada. Então a Bíblia diz que o véu do templo, o que aconteceu? Que costumeiramente está na cultura judaica, quando um filho morria primeiro do que o pai, claro, só o pai que tinha autoridade para rasgar o véu. Então, como o véu foi rasgado de alto a baixo, era para provar que não era obra de homem, mas era obra de Deus. Aleluia. Deus pega lá de cima e rasga. Quando ele rasga, não há mais divisão entre o lugar santíssimo e o lugar santo. Aí o que acontece com o altar de incenso? O altar estava na porta. Não é que o altar tem vida, é que toda vez que joga incenso em cima desse altar, ele dá uma estremecida. Só que ele estava cheio de incenso naquele dia que Jesus gritou Tetelestai. E quando o véu se rasgou, como ele estava cheio de incenso, ele saiu caminhando assim, ó. Ficou do lado do altar da arca. Pastor, o senhor está ficando doido? Eu vou provar que eu não estou ficando doido. Você pode abrir sua Bíblia em Hebreus?
Estou terminando. Vamos só voltar aqui um pouquinho para que todos se lembrem. Dentro do primeiro compartimento, diga comigo, lugar santíssimo. Estava a arca, diga. Nem quero falar do que tinha dentro da arca, porque não comemos. Aí passava o primeiro véu. De cara aqui, diga, altar de incenso, candelabro e mesa da preposição. Passava o segundo véu, diga comigo, pia de bronze e o altar de holocausto. Fica bem na porta da entrada do átrio. Então, quando o véu se rasgou, o altar de incenso caminhou e entrou para dentro do lugar santíssimo. Olha aí, veja com seus olhos. Versículo 2. Porque o tabernáculo estava preparado, capítulo 9, verso 2. Estava preparado o primeiro em que havia o candeeiro, está certo? A mesa, os pães da preposição, o que se chama santuário. Se você observar alguma coisa no verso 2, já está faltando um camarada aí. Está faltando quem? Diga para mim. Ó, aí tem o candeeiro e a mesa com os pães de cima. Quem está faltando? Peraí. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo do Santo. Olha o verso 4. Eu espero que depois que você ler isso, você dê uma glória. Que tinha um incensário de ouro, olha aí. E a arca do concerto, coberta de ouro em redor. Eu não preciso nem ler o demais. Eu só quero te mostrar que o grito de Jesus fez o altar de incenso grudar na arca, porque a arca representa o trono de Deus. Glória a Deus. E por que isso aconteceu? Sabe por quê? Agora você vai ter que vislumbrar, vai ter que espiritualizar isso, que senão alguns aqui vai continuar do mesmo jeito de quando caiu do propósito que Deus o havia chamado. Qual era? Fabricar incenso. Acredite, senhores, quando nós oramos, quando nós damos glória a Deus, quando eu tenho ido dar palestra em universidades que não é crente, eu chego lá no meio daquele povo que nem sabe quem é Jesus e falo, vocês dêem glória a Deus na hora que eu estiver dando aula. Vocês dêem glória a Deus. Eu vou ensinar para vocês, é assim, glória a Deus. Aí, para todo mundo comigo, 1, 2, 3, glória a Deus. Agora está ficando bom. Agora, se eu ensino o povo da glória a Deus que nem crentes são, imagina eu e tu, que teve alguns aqui que entrou aqui dentro deste lugar santo e não conseguiu dar nem uma gemida. Eu estou falando, se fosse um glória, tudo bem, mas não conseguiu nem fazer assim. Tudo agarrado, tudo preso. Por quê? Por quê? Porque hoje, acredite nisso, eu só não vou poder te dar toda a massa bíblica. Agora eu vou citar a Bíblia e você anote aí. Aí, como entrou o altar de incenso, toda vez que você entra na igreja, que agora a gente tem que vir para o culto, perdemos o privilégio, que você começa a glória, eu te amo. Aí fica lá no trono, 24 anciãos que estão se movendo de turno em turno. Esses anciãos já aparecem como sacerdotes, sacrificadores e sacerdotes levitas, que é 12 de cada lado, dá 24. Eles ficam com o incensário assim. Tudo que vai subindo, aí vai entrando naquele incensário. Aí vai entrando, vai enchendo. Joga incenso, o trono vai assim, ó. Tem uma explosão, porque o culto de Deus é muito barulhento. Só vai haver um momento que vai ter silêncio no céu, que na abertura do sétimo selo, que o desastre da primeira trombeta até a sétima é tão grande que até os anjos vai ficar 30 minutos assim, sem dar um gloriazinha, de tão impactados que estão. Mas o culto de Deus é muito barulhento, sabe por quê? Deus gosta disso. Eu vou fazer o quê? Tu vai falar com ele, para ele cortar de barulho. Eu vou fazer o quê? Aí Deus,
pastor, eu estou achando que esses anos que o senhor ficou fora dessa lei, o senhor ficou meio maluco da cabeça. Que as coisas espirituais são assim mesmo. Vou falar uma hora agora que vai mudar a sua vida. Só sofre quem quer, irmão. Você só fica sem Deus trabalhar na tua vida se você quiser. Porque você tem o poder de cessar o trabalhar de Deus na tua vida. Tem, porque Deus é muito educado. Só demônio que entra sem pedir licença. Deus não. Por que tem 24 anciãos? Eu vou dar até um exemplo antes de chegar aqui, que aqui vai ser eterno. Zacarias estava velhinho. Elizabeth estava velhinha. Os dois eram de linhagem sacerdotal. Não havia possibilidade nenhuma deles ter filho, porque Elizabeth, ou Isabel, como você quiser, era estéril. E caiu no turno de Zacarias, dele entrar no lugar do incensário, que ainda tinha véu, e mexer os perfumes, as essências, para